O CEPETRO é um dos 22 centros e núcleos de pesquisa da Unicamp. É um centro conhecido por sua grande expertise, especialmente na área de óleo e gás, que esse é o nosso histórico, né? Nós fazemos isso há quase 40 anos. A gente nasceu na década de 80, em 1987. A gente também trabalha com transição energética. A gente tem projetos na área de captura de carbono, na área de baterias, hidrogênio, placas solares, né, energia solar fotovoltaica, energia eólica e outros temas que são temas interdisciplinares, né, que a gente pode falar de ciências de dados, machine learning, inteligência artificial e até mesmo a parte de empreendedorismo e inovação. Na área de petróleo, nós temos dois grandes grupos, o pessoal de reservatórios e o pessoal mais de produção. Hoje a gente está aqui no LabPetro, que é o Laboratório Experimental de Petróleo, um dos laboratórios do CEPETRO. Esse laboratório foi criado em 2004 para a gente trabalhar com a parte de produção, especificamente produção de petróleo. Então a gente trabalha com diversos problemas que a gente tem na produção, problemas reais que as empresas trazem para a gente e a partir disso a gente desenvolve projetos de pesquisa, a gente forma alunos, forma pessoal qualificado e desenvolve novos equipamentos, novas tecnologias. Aqui no CEPETRO nós temos alguns grupos de pesquisas que são bastante reconhecidos pelas atividades na área de reservatório. E esses reservatórios são rochas, né, como essa que a gente tem aqui, por exemplo, são rochas carbonáticas, que tem um sistema poroso, que são os buraquinhos onde esse óleo estão alojados, né? Nós temos imensos desafios aqui no Brasil, porque os campos do pré-sal, eles são bastante prolíferos, no sentido de são reservatórios gigantes, né, com óleo de boa qualidade. No entanto, eles são bastante complexos de serem produzidos. Então, existem riscos maiores, inclusive de perfuração de novos poços, por exemplo, né? Por isso que a geração de tecnologia, a geração de conhecimento é tão importante para produzir esses campos. De certa forma, a necessidade tecnológica para a produção de petróleo no pré-sal, por exemplo, pode ser comparável a mandar um homem para a Lua. O nível de desenvolvimento de tecnologia necessário. Então, a gente vem trabalhando aqui dentro do CEPETRO desde a década de 80, em parceria com várias empresas, né? Hoje são mais de 10 financiadores diferentes, grandes empresas da área de produção e exploração de petróleo, que hoje são empresas de energia, que a gente vai trabalhando em diversos temas diferentes para desenvolver tecnologias que vão ser usadas depois para melhorar a produção de petróleo. Então a gente tem uma série de técnicas, de métodos geofísicos em geral, que são dados sísmicos, que é uma espécie de tomografia da Terra. Então a gente vai ter um imageamento da subsuperfície e com isso a gente consegue inferir possíveis locações de acúmulo de óleo. No pré-sal a gente está falando de lâminas d'água da ordem de 4 km, então 4 km de profundidade e depois mais 2, 3 km para você chegar no reservatório. Então a gente está falando de altíssimas pressões, sistemas extremamente complexos, uma termodinâmica muito complexa e de certa forma a gente tem que acertar onde esse petróleo está. Então é uma área que demanda muita tecnologia para a gente produzir petróleo hoje. A gente tem várias linhas de pesquisas que buscam um melhor entendimento dessas rochas para tentar, obviamente, obter uma melhor varredura do reservatório e sempre com foco na redução das emissões de CO2. A gente reduz a pegada de carbono da produção de petróleo tendo processos mais eficientes. Se a gente tem um aumento de eficiência, a gente demanda menos energia, menos queima para a produção. Então a gente reduz hoje uma medida que eles fazem que é a pegada de carbono ou quantidade de carbono produzida por barril de petróleo. Lembrando que um poço de petróleo tem um custo altíssimo, né? Então existe sempre uma análise de risco, uma análise econômica que caminha com esses estudos. Inclusive aqui no CEPETRO nós temos grupos especialistas nesse tipo de estudo, que a gente chama de gerenciamento de reservatório. Hoje o CEPETRO tem parceria com 11 institutos e faculdades aqui da Unicamp, parceria com diversas universidades do país, faculdades do país e também muitas parcerias no exterior. São empresas do setor de energia, né? São empresas de grande porte que atuam, que produzem petróleo aqui no Brasil, mas temos também como parceiros, como financiadores, as agências de fomento do Brasil, como FAPESP, CNPq e CAPES. Nós já fizemos mais de 300 projetos, em geral a maioria deles com financiadores da indústria. Atualmente nós temos por volta de 70 projetos rodando aqui no centro e desde 2016 nós tivemos um montante de financiamento por volta de 600 milhões de reais. A gente também nota assim, uma curva de crescimento em números de projetos e interesse cada vez maior da indústria, né, em fazer parceria com a gente. A nossa projeção ela é bastante otimista para o futuro. Nos últimos anos
a gente tem inclusive quebrado recordes anteriores, né, em montantes de projetos assinados. Com as empresas de energia investindo agora muito forte na área de transição energética, a nossa expectativa é continuar os próximos anos assinando novos projetos de pesquisa, a gente está falando aí algo em torno de 100 milhões de reais por ano, e chegar a 50% dos nossos projetos de pesquisa e desenvolvimento na área de transição energética.